Boa noite, graça e paz do Senhor esteja com todos. Terminei agora de fazer a leitura aqui do livro de Jó, 4 capítulos, muito bom. E eu tô assim, maravilhada. Eu tô aqui deitada, eu falei, eu nem vou gravar um vídeo, mas eu resolvi gravar algumas palavras aqui, né? E eu tô assim, maravilhada, né? Com a forma, assim, de que o amor de Jó e assim, a humildade de Jó ali com o povo, o amor dele por Deus e por aquele povo, pela obra do Senhor. Como aquele homem amou a obra do Senhor, meu Deus. Como ele era temente, firme ali com Deus, né? E como aqueles 3 homens ali, ele faz, e aqueles outros, né? Como julgaram ele de uma forma assim, que qualquer um de nós teria, sei lá, dado as pancadas daqueles homens, sei lá, botado eles para correr de perto. Mas Jó só apenas se defendia. Quanto mais eles maltratavam Jó, mais Jó expressava o amor dele por Deus. Quanto mais eles diminuíam Jó e falava que Deus o estava castigando, mais Jó expressava a grandeza de Deus na vida dele, meu Deus. E ali Jó começa a falar de como era que ele fazia com o órfão, que quando ele passava, Jó era uma pessoa tão boa, que quando ele passeava na cidade, ele ficava constrangido. Por quê? Porque o respeito daquelas pessoas era tão grande por ele, que aonde ele passava, os jovens, os adolescentes se escondiam porque achava que não era digno de ver ele, né? Meu Deus, coisa tremenda, coisa linda. Ali os jovens se escondiam e os idosos, as pessoas de idade, se levantavam em respeito àquele homem de Deus, né? E aí ele se encontra nessa situação e ao invés dele murmurar ou falar que Deus é esse que eu sirvo, como muitas vezes eu e você fala, ele vai expressar a grandeza do nosso Deus. Que coisa linda. E ele fala mais, ele fala que quando ele passava perto dos príncipes, até os príncipes se calavam. Os soldados, aqueles homens, né, de guerreiro, também tinha reverência. Tão grande era a bondade, né, daquele homem, de Jó. Tão grande era o respeito daquele povo para com ele. E aí eu fiquei assim, meu Deus, né, que coisa tremenda. Nenhum momento Jó falou assim algo para diminuir a grandeza de Deus. Não teria nem como também, porque ninguém pode diminuir a grandeza de Deus. Mas Jó tinha todos os motivos para fazer o que a mulher dele mandou. Abandona esse teu Deus e morra. E Jó não fez isso, né? Em momento nenhum. Aí ele começa a falar, né? Se eu pudesse, né? Mais uma vez, viver. Aí começa a falar de tudo que Deus fez com ele no início, do que ele estava passando. Gente, é prazeroso, né? Eu louvo a Deus por esse privilégio de estar meditando, né? Na palavra do Senhor e vendo a bondade e a grandeza do nosso Deus ali na vida de Jó. É muito, muito bonito esse livro de Jó. Eu já tinha lido ele, mas não todo. Assim, eu tinha lido alguns, como dizem as pessoas, versículos isolados. Tem um capítulo do livro de Jó que eu gosto muito de ler, que foi quando eu estava enferma. Quando o Senhor falou que me usou um vaso e falou comigo que ia me levar para um leito, né? E assim foi, né? Eu fiquei enferma aqui em Brasília. Eu fiquei... É muito difícil. Ah, Jesus. Fiquei um tempo, né, no hospital, ali na L2, Agarram. Eu fiquei lá, eu tive que fazer esterectomia. E ali na hora eu peguei uma infecção generalizada que o próprio médico falou comigo
que a cada 100 pessoas que pega infecção hospitalar generalizada, um escapa. E essa uma foi eu. Porque quem me levou para lá me tirou também de lá, que foi Deus. Segundo o profeta, né? E do jeito que o profeta falou, aconteceu. Então, aí lá no hospital, uma mulher, uma serva de Deus também, que estava lá também enferma, tinha feito uma laqueadura, ela tinha feito, e ela ficou no mesmo quarto que eu. Ela falou comigo, né? Esse capítulo de Jó, 42, então é um capítulo que ficou marcado, assim, sabe, na minha vida. E foi muito difícil, né? Muito difícil. Eu até achei que eu ia morrer. A minha filha também achou que eu ia morrer. A família toda, né? Mas a gente se esquece que a gente tem uma promessa, né? E Deus falou que me levaria ali e falou que Ele mesmo, que a mão dele me tiraria de lá. E assim foi, meus amados irmãos. Então eu fiquei ali naquele hospital. Com 3 dias que eu fiz a cirurgia, a esterectomia, eles me mandaram para casa com infecção, porque eu peguei a infecção no centro cirúrgico. Eu vim para casa com essa infecção. 10 dias depois, era para mim voltar com 7 dias para tirar os pontos. E eu não dava conta porque eu já não falava mais, eu não conseguia andar, nada. Eu fiquei totalmente paralisada. E era a mão de Deus, né, trabalhando. Então, eu não conseguia, ambulância não vinha me buscar, bombeiro não me chamava, não vinha, enfim. Mas Deus, na hora dele, usou uma pessoa, né, que me levou no hospital. Eu entrei lá no hospital de cadeira de roda, tive que abrir tudo, a cirurgia de novo. Foi na época que a minha filha veio para aqui, ficou comigo 15 dias. E é muito forte essa história, né? E quando eu me lembro, é como se eu voltasse lá no tempo, né? Mas hoje eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor. Mas a história de Jó é, assim, algo sobrenatural, né? Então, meus amados irmãos, aquele que me tirou daquele hospital, daquela situação e de muitas situações difíceis também, é digno de toda honra e toda glória. E nós estamos aqui para glorificar o nome dele, para testemunhar da grandeza dele e para dizer para aqueles que ainda não estão na presença dele: corra, apressa-te, apressa-te, porque o Senhor tem pressa. E porque as coisas estão aí, ó, notória. Amados irmãos, do jeito que o céu existe, o inferno também existe. Entendeu? Do jeito que os anjos do Senhor existem, os demônios também existem, né? E há uma guerra no mundo espiritual pela minha vida, pela minha alma e pela tua. Do mesmo jeito que Deus quer você ao lado dele, Satanás também quer. Então, preparem, corra para os pés do Senhor. Corra, porque não há tempo mais de brincar. Não há tempo mais de ficar fora da presença de Deus. E Ele quer te alcançar e nos alcançar os nossos, né? Nenhum dos nossos vai ficar fora, porque o Senhor está nos dando graça, sabedoria e autoridade para buscar a face dEle, para que os nossos sejam alcançados. Amém? Fiquem na paz e que Deus te abençoe. Corra para os pés do Senhor. Que o Senhor seja sempre conosco, como Ele sempre tem sido. Nos dê sabedoria e autoridade para clamar pelas vidas que ainda precisa conhecer e buscar a face dele. Que a graça e a paz do Senhor permaneçam com você e que o Senhor te alcance em nome de Jesus. Nos alcance. Amém? Fica com Deus.